Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula prática de tecido muscular estriado cardíaco. Aqui uma ilustração, né, de um músculo estriado cardíaco. Vamos retomar aqui os principais aspectos vistos na aula teórica. São células, né, estriadas, ou seja, é uma fibra estriada, com núcleos em posição central. E tem um ou dois só núcleos. As fibras são ramificadas, né, e apresentam discos intercalares, né, e a contração é rápida e involuntária. Vamos então ver a morfologia. Nessa imagem, eu quero que você observe, como mostrado aí nessa seta verde, né, a única seta que tem na imagem, a ramificação, né? A fibra vem, ó, ela parte dela, vai para um lado, outra parte vai para o outro. Ó. Aí ela vem aqui e ramifica de novo, tá vendo? Aí ela vai andando e ela ramifica, tá vendo? Ela é cheia de ramificações. Isso é uma característica exclusiva do músculo estriado cardíaco, né? Corte transversal, corte longitudinal. Aqui dá para ver também a ramificação mais de perto, né? E note o núcleo na posição central da fibra, né? No corte transversal você percebe que o núcleo ocupa a posição central na fibra, né? E não posição periférica como lá no esquelético. O cardíaco, a posição é central. Tá aqui de novo uma fibra muscular aqui, posição central. Professor, essa fibra no canto aqui. Isso aqui não é o núcleo de uma fibra, é o núcleo de um fibroblasto. Mas, professor, isso não é músculo cardíaco? É, meu filho. Mas você viu na aula teórica que as células a fibra cardíaca, né, ela é envolta por tecido conjuntivo, né, reticular. E aqui é o que? A célula do tecido conjuntivo, que é o que? Um fibroblasto. O que você está vendo na periferia são fibroblastos. Por quê? Porque a fibra cardíaca está envolta por tecido conjuntivo. E o que esse tecido conjuntivo faz no meio? O mesmo que ele faz lá no estriado esquelético, né? Ele junta a força das fibras para concentrar elas, né? Para otimizar, né? Para aumentar a eficiência na contração muscular. Aqui você pode ver então três estruturas importantes. Primeiro, na seta preta aqui, ó, esse núcleo, né, com formato de bastão é um núcleo, assim como esse aqui, né? São núcleos do que? Da fibra cardíaca, certo? Já esse alongado aqui, ó, esse esticadinho aqui, esse que fez dieta, né? Esse aqui já é fibroblasto, aqui é fibroblasto, certo? Aqui você está vendo aqui esse fantasminha riscadinho aqui, isso aqui são os discos intercalares, ok? Então os fibroblastos são os fininhos e os cubinhos, os tubinhos são célula cardíaca. Vamos então para a próxima. Aqui um aumento maior para ver a mesma coisa. Olha aqui, ó, o núcleo de uma célula cardíaca, o núcleo de um fibroblasto. Aqui, ó, os discos intercalares. Discos intercalares, discos intercalares. E por último aqui a fibra de Purkinje. A fibra de Purkinje, eu não citei ela na aula teórica, porque eu estava seguindo o livro de histologia lá. Mas como a gente tem as lâminas, né, eu acho interessante comentar elas também. As fibras de Purkinje têm um aspecto fisiológico importante, porque elas é um tecido cardíaco que funciona como se fosse um nervo. Ele conduz do átrio do átrio para o ventrículo o impulso para a contração rítmica do coração, né? Então, as fibras de Purkinje têm essa característica, né? Elas conduzem, né, a chamada fibra grossa, né? Elas conduzem, né, o impulso para o impulso nervoso que vai determinar a contração do ventrículo, né? E ela é grossa e transmite isso no tempo certo, para que primeiro você contraia os átrios e todo o sangue do átrio vá para o ventrículo, para depois você contrair o ventrículo. Então aí do ventrículo sai para as artérias, né? O direito pulmonar e o esquerdo para a aorta. Né? Então, o controle, né, elas são um elemento importante no controle da sincronia do batimento cardíaco, ok? Então, o que você viu nessa aula de músculo estriado esquelético? Aspectos morfológicos, né? Aula prática. Você viu que a fibra cardíaca, apresenta ramificações. Que os núcleos não são multinucleados como no esquelético. No cardíaco, o núcleo é um ou dois só. Né? E eles ocupam a posição central, enquanto que lá no estriado é periférico. Né? Um formato cilíndrico, aqui ó, do núcleo da fibra cardíaca, e o formato fusiforme do núcleo do fibroblasto. Né?
E você tem aqui os chamados discos intercalares, como foi mostrado, que a gente já discutiu na aula teórica, que são as junções, né, os desmossomos, as junções aderentes, né, que prendem o citoesqueleto de uma fibra a outra para que elas fiquem bem aderidas às fibras e possam participar do processo de controle, né, e de organização da força na contração muscular, juntamente com o tecido conjuntivo, né, que está aqui em cima, representado aqui pelo fibroblasto, o núcleo representado aqui pelo fibroblasto, né, que é a célula do tecido conjuntivo, e as fibras de Purkinje, né, que fazem a condução do impulso do átrio para o ventrículo. Tá ok? É isso aí, pessoal.